Olá, hoje vamos fazer uma análise aprofundada de um tema super importante no desenvolvimento infantil, o desfraude. Temos aqui um material ótimo da Miriam Costa Ferreira, lá do mamãe360.com, com dicas que parecem muito práticas. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E sim, o desfraude é uma fase, olha, mexe muito com a gente, né? Lembro do meu filho, foi uma mistura de orgulho a cada conquista e, claro, aquela preocupação, sabe? De estar fazendo certo. Exato. É bem isso. E a ideia hoje é justamente explorar esse material juntas. Vamos ver os sinais de prontidão que o artigo menciona, as estratégias e como tornar tudo mais tranquilo, né? Começando pelo começo, então, o momento certo. O artigo bate muito na tecla de não ter uma idade fixa, né? Isso, precisamente. Não existe um número mágico. Claro, acontece muito ali entre 1 ano e meio, 3 anos. Mas o que manda mesmo são os sinais. Tem que observar, sabe? A fralda fica seca mais tempo, tipo umas 2 horas ou mais. Uhum, A criança mostra curiosidade quando vê alguém usando o banheiro, tenta comunicar, mesmo que por gestos, que fez xixi ou cocô. entendi. Ou então se incomoda com a fralda suja, pede para trocar. E também a parte física, né? Conseguir sentar sozinha no penico ou vaso, tentar abaixar a própria roupa. São vários sinais, então. Sim, e o artigo reforça o que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz. Não adianta forçar a barra antes da hora. Isso pode até atrapalhar. Pois é, essa pressão não ajuda. E uma vez que a gente percebe esses sinais, como preparar o ambiente? O artigo dá umas dicas sobre isso, né? Dá sim. Primeiro, escolher uma fase mais calma, sabe? Sem grandes mudanças, tipo chegada de um irmão, mudança de casa, início na escolinha. Assim, para não juntar tudo. Exato. E deixar o banheiro mais acolhedor. Um redutor de assento para o vaso, por exemplo, ajuda muito. Às vezes a criança sente insegurança de cair, né? O redutor dá firmeza. Modelos antiderrapantes são ótimos. Faz sentido. E a parte lúdica? Também. Usar livros sobre o tema, vídeos, bonecos que fazem xixi, tudo isso ajuda a criança a entender o processo de um jeito leve, divertido. Legal. E no dia a dia, assim, na prática, o que o material sugere? Rotina é importante. Fundamental. Criar momentos para ir ao banheiro. Tipo, ao acordar, antes e depois de comer, antes de dormir. Isso ajuda a criar o hábito, né? Sim. Outra coisa são as roupas de treinamento. Aquelas cuecas ou calcinhas que deixam sentir um pouco a umidade. Ah, diferente da fralda normal. Isso. Ajuda a criança a ter mais consciência do corpo, sabe? E geralmente são mais fáceis de vestir e tirar. E o reforço positivo? O artigo fala bastante disso. Essencial. Comemorar cada ida ao banheiro bem-sucedida. Não precisa ser nada grandioso. Um elogio, um abraço. Tem gente que usa quadrinho de estrelinhas, funciona bem para alguns. O importante é valorizar o esforço. E quando não dá certo? Os famosos escapes. Ah, eles vão acontecer. Faz parte. O segredo é lidar com naturalidade, sem bronca, sem fazer sentir vergonha. É só limpar, falar tipo, tudo bem, da próxima vez a gente tenta chegar no banheiro. Ter sempre uma muda de roupa por perto ajuda, claro. E a consistência. Manter a estratégia. Sim, o artigo frisa isso. Tentar não voltar para a fralda durante o dia para não confundir. Claro, tem exceções, né? Noite, viagens longas, mas no geral manter a rotina sem fralda. Entendi. O artigo também menciona uns desafios, tipo a criança resistir ou ter uma regressão depois de já ter avançado. Sim, acontece. Se a criança resistir muito, o melhor é dar uma pausa. Tentar de novo depois, sem pressão, sabe? Não transformar numa briga, né? Exato. Regressão também pode rolar, às vezes por estresse, alguma mudança. Aí é ter paciência de novo. Medo do vaso é comum também. O redutor ajuda, deixar a criança dar descarga só quando se sentir à vontade. E o desfraude noturno geralmente demora mais, né? Bem mais. É normal. O controle noturno é fisiológico, depende da maturidade do corpo. Então, usar fralda à noite por mais tempo tá tudo bem, como o artigo aponta. Bom, acho que deu para ter uma visão bem clara das dicas do artigo. Observar a criança, preparar o ambiente com calma, criar rotina, reforçar o positivo, lidar bem com os acidentes e, ser consistente. Isso, acho que resume bem. E acima de tudo, né, paciência, persistência e muito carinho. Respeitar o tempo de cada um, que é o mais importante que o texto passa.
ótima análise dessas dicas. Foi muito esclarecedor. Obrigado por compartilhar essas ideias com a gente. E para quem nos ouve e quer ler o material na íntegra, é só acessar o blog em mamãe360.com. Sigam também as redes sociais para ficar por dentro das novidades. Obrigado por ter estado conosco. Eu que agradeço. E fica a reflexão. Se a prontidão individual é chave, como nós, pais e cuidadores, podemos achar aquele ponto certo entre esperar o tempo da criança e dar o estímulo necessário, mas sem que vire pressão? Fica aí para a gente pensar. Até a próxima!